Olá, voluntário. Bom, nas minhas andanças por aí, as pessoas me perguntam como fazer para ter uma reunião mais eficaz. Afinal, nas entidades sem fins lucrativos, a gente vive fazendo reuniões, tentando resolver problemas ou juntando gente para encontrar soluções. Bom, fiz uma lista de 10 pontos essenciais para fazer uma reunião com eficácia e com eficiência. Botei os 10 aqui no meu computador, eu vou acompanhando aqui, vou falando para você, para não me perder, mas preste atenção nos 10. Se você segui-los, conseguirá reuniões realmente de resultados. Primeiro, sempre que fizer uma reunião, avalie a necessidade da reunião, isso mesmo, seus objetivos ou necessidades. Quando é uma reunião de diretoria ordinária, avalie sobre a ótica dos assuntos, quais precisam de deliberação, quais são apenas informativos. Assuntos devem ir para a pauta para deliberar. Na sobra do tempo, assuntos para informar, porque informativo pode ser feito sem precisar de uma reunião. 2. Converse com todos e certifique-se que estarão presentes. É sempre bom o lembrete no dia anterior, no mesmo dia da reunião, nem que seja uma mensagem por celular, para fazer com que as pessoas fiquem ligadas. Afinal, a gente tem tanta coisa para fazer que acaba esquecendo do compromisso. E, faltando o quórum, atrapalha para a gente as nossas deliberações. Terceiro, parece chover no molhado, mas inicie a reunião na hora marcada. Por incrível que pareça, como diz um grande amigo meu, precisamos deixar as pessoas que chegam atrasadas realmente chegarem atrasadas. Elas querem chegar atrasadas. Se a gente começa a reunião com 15 minutos de atraso, estas pessoas que chegam 15 minutos de atraso chegaram no horário. E nós que não chegamos antecipadamente. Como é este horário? Marque a reunião para o horário, inicie no horário e termine no horário. Isso vai facilitar em muito o envolvimento das pessoas, senão a gente vai cada vez prorrogando mais o início porque as pessoas querem chegar atrasadas mesmo. Quarto, veja, sempre que tiver um assunto para deliberar, não entre direto na deliberação. Explique para as pessoas sobre o porquê aquele assunto está na deliberação. Contextualize o tema. Isto é importante. Porque não podemos partir do princípio que todas as pessoas que vieram na reunião estão com o mesmo nível de entendimento naquele assunto. Precisam ser niveladas para depois poderem opinar e poderem votar. Quinto, quando organizar uma agenda, coloque os itens mais importantes no início da pauta, né? Nos primeiros itens da pauta. E os menos importantes no final, porque caso não dê tempo de chegar naqueles, eles podem ficar para outra reunião. Nunca faça o contrário, que é colocar o assunto mais importante para o final, porque aí a gente vai ser pressionado pelo tempo. Inverta a pauta e deixe os mais importantes no início. Sexto, peça soluções possíveis para cada item. Nós temos uma cultura em reuniões muito mais de repetir os problemas que lá estão apontados ou contar alguma história que ilustre o problema do qual estamos discutindo. Mas poucas pessoas dão propostas, né? As pessoas também reclamam do problema, mas elas não dão proposta. Então você dirigindo a reunião, ou pelo menos faça um acordo com todo mundo na reunião, que quando as pessoas falarem, falem do ponto de vista de dar uma solução, porque o problema todos conhecem, não precisa ficar repetindo. Então qual é a solução que a pessoa tem para aquele assunto? E, de preferência, busque que as pessoas comprovem por que isso pode ser resolvido dessa forma. Então, quando a pessoa diz que tem que fazer tal coisa para resolver o problema, você pergunta para ela como você faria, então, para implantar isso, para a gente poder encontrar os elementos e não também ficar apenas nas ideias vazias. Sétimo item, evite expressar as suas ideias pessoais e só faça depois que os outros as tenham expressado. Esta é uma dica específica para quem lidera a reunião, para quem é presidente da organização da entidade. Ele deve ser o último a falar. Por quê? Quando um presidente fala dando a sua opinião, ele acaba fazendo com que os outros se melindrem e não deem a sua, porque afinal é o presidente. Então ele espera para ouvir todos para depois fazer a sua opinião, se é que ela vai ser necessária. Muitas vezes a soma das opiniões das pessoas é todas favoráveis a um ponto. Mesmo que o presidente concorde, ele não precisa dizer, ele já tem a maioria ali dizendo. Oitavo, procure não exceder o tempo planejado. Tem gente que marca a hora para começar, começa no horário, mas depois toca a reunião sem hora para terminar. Na verdade, termine um determinado horário. Faça as pessoas trabalharem para terminar nesse horário. Lembre-se, reuniões extensas são cansativas, a gente vai perdendo a conexão e a vontade de participar, vai ficando disperso.
Faça reuniões mais curtas, com os temas mais específicos, nem que tenha que fazer mais reuniões ao longo de um mês. 9. Ao terminar cada reunião, avalie o quanto foi cumprido e definido para a reunião, bem como as ações e tarefas que foram acordadas. Dá uma passada geral, reserva uns minutinhos. Bom, então para esse assunto fulano ficou de fazer isso, para esse assunto resolvemos tal coisa, para esse assunto Ciclano e Beltrano vão estudar ele nos trazer na próxima reunião. Faça um checklist disso. Por último, mesmo com checklist, ressalte que terá uma ata de reunião. Faça uma ata de reunião e envie para todos com no máximo uma semana. Isso mesmo. Por quê? Ao receber a ata, as pessoas se sentem responsáveis por aquilo que está escrito lá. E o assunto fica mais presente no dia delas. Quando a gente demora muito para elaborar uma ata, as pessoas esquecem os assuntos que foram deliberados. Bom, 10 pontos que podem ajudar você a ter uma reunião mais eficaz e mais eficiente. Até o nosso próximo vídeo. Enquanto isso, curta lá no nosso canal os vídeos que estão lá, entre na nossa página lucpinheiro.com.br, se cadastre para receber mais informações da gente.